Muito bem. Estamos iniciando aqui mais uma edição do nosso Jornal Lateral com meu amigo Zeca Martins. Ô Zeca, Jornal Lateral? A gente corre por fora, meu amigo Tony É Barros. isso aí, sempre por fora. Ô Zeca, veja só. Hoje, a idade máxima para alguém ser indicado para um tribunal superior é de 65 anos. Entretanto, o presidente da Câmara, Arthur Lira, ele está movendo montanhas para aprovar uma PEC, de novo a PEC, e toda hora esse povo põe uma emenda na Constituição. Isso não é mais uma Constituição, é uma coxa de retalhos. Para aprovar uma PEC, elevando essa idade mínima para 70 anos. Por que essa gracinha? Segundo informações do jornal Folha de São Paulo, essa jogada do Lira seria para beneficiar os seus nomes favoritos para compor o STF, que é o ministro do STJ, Humberto Martins, que completa 65 anos no mês de outubro, e o ministro do STJ, João Otávio Noronha, que fez aniversário de 65 anos ontem. Parabéns para ele, né? Aí vão mudar uma Constituição, aumentar a indicação para 70 anos. Isso é incoerente por quê? Porque foi feita já uma emenda chamada PEC da Bengala, que esticou para 75 anos o limite para alguém permanecer no Supremo. Antes, com 70 anos, tinha que pular fora. E há uma movimentação para voltar, para descer de novo para 70 anos. Agora, o cara quer colocar o limite de idade para indicação aos 70. Vai chegar lá 70, fica 5 anos no Supremo e bye-bye, um abraço. Tudo aqui no Brasil é inacreditável como os deputados, como os políticos, os parlamentares, inacreditável como eles usam todo o aparato para legislar de acordo com as suas conveniências. Não, exatamente. E isso só é aquele negócio, né? Quando você conhece outros países, estou falando dos países desenvolvidos, você vê que eles têm um negócio chamado firmeza das instituições. Tá? Aqui não. Aqui não. Os caras cada vez mais transformam, que nem agora. Põe mais 2 amiguinhos lá. É para quê? Em vez de Supremo Tribunal Federal, vai ser Supremo Trambique Federal? Que é o que está aparecendo. Já tem uns casos de trambique lá. Você sabe, por exemplo, tem esse último que entrou. Esse cara é uma piada. Aliás, eu vou lançar aqui, aproveitar, eu acho que eu vou contar com o seu voto, é o seguinte, a minha candidatura para ministro do Supremo. Eu estou falando sério. Por quê? Quais são os 3 requisitos? Idade, eu tenho. Reputação ilibada, eu tenho. Pode mandar a Polícia Federal me investigar, porque eu não tenho nenhum pepino para o meu lado. E notório saber jurídico. Não, mas eu não estudei direito. Mas também não precisa, eu faço Ctrl+C, Ctrl+V no Google, como o ministro aí fez. Então eu tenho as mesmas condições de ser candidato a ministro do Supremo Tribunal Federal. Ah, mas e o lado jurídico? Olha, eu vou ter uma penca lá de juízes auxiliares que esses caras têm. Eu só vou tomar decisões medidas pelo bom senso. Eu acho que eu não sou tão burro assim, né? Então fica lançado oficialmente a minha candidatura a ministro do Supremo. Entendeu? Ponto. Eu apoio. Então, e você lança a sua também, porque você tem todos os demais. O trambique, você falou, o trambique é tão grande, Zeca. O que mais me perturba é que não tem limite. O cara está promovendo uma emenda na Constituição com intuito específico de favorecer de colocar dois amiguinhos lá. Pô, é a Constituição, sabe? Não é. Uma emenda à Constituição é uma coisa muito séria. A Constituição dos Estados Unidos tem, salvo engano, no máximo 20 emendas, que tem 200 anos de história. Tem 250 anos. Pois é. É Então, inacreditável. Quer dizer, ou seja, aqui é a desconstituição de uma nação, né? Você entende? Tudo amarrado com barbante, a verdade é essa, sabe? Então, tudo amarrado com barbante. Então, não dá para confiar, cara. Não dá. A gente deixa de ser cidadão e passa a ser refém. Pois é, vamos aqui ilustrar bem isso aí. A CPI da Covid, ela tinha convocado o motoboy Ivanildo Gonçalves da Silva, funcionário da VTC Log, uma prestadora de serviços para o Ministério da Saúde, inclusive no transporte de insumos das vacinas,
Porque esse motoboy, Zeca, acredite, ele movimentou saques milionários para a empresa. Coisa acima de 1 milhão, se não me engano, 4 milhões. Entretanto, o ministro do STF, Cássio Nunes, o indicado do Bozo, o indicado do Bozo concedeu uma autorização, um habeas corpus, para o motoboy não comparecer à CPI. Eu não estou falando nem daquela famigerada concessão para que o sujeito fique calado, não. É para ele sequer pisar na sala da CPI da Covid. Olha, aí fica explícito. Primeiro que é o seguinte, levanta-se mais suspeita ainda. Mas aí fica explícito como que funciona o nosso judiciário. O cara está lá, não para julgar, mas para proteger quem o indicou e sua horda, sua turma. Exatamente. É um escudo de vagabundo, né? É escudo de vagabundo. Porque não tem, não é pior. Aí no lugar desse cidadão, do motoboy, a CPI convidou a presidente da VTC Log, Andréa Lima, que deveria estar lá agora para depor, né, hoje, 31 de agosto de 21. No entanto, ela simplesmente informou que tinha compromissos inadiáveis e não vai aparecer por lá nem que a vaca tussa. É simples assim. É simples assim. assim. 600 mil brasileiros mortos por causa desse pessoal. Mas sabe o que é, Tony? Acho que aquela coisa, né, eu já falei uma vez da lógica coletiva do Gustave Le Bon, aplicada a um grupo de psicopatas. Porque das observações que se faz sobre lógica coletiva é o seguinte, estamos num grupo de 10 pessoas. Você vai lá e faz um ato insano qualquer. E ou seja, você tem coragem, porque nós estamos em grupo, por quê? Porque a responsabilidade se dilui. Entendeu? Só isso, a responsabilidade se dilui, então fica parecendo que não foi você ou eu. Quando a culpa é de todo mundo, não é de ninguém. De ninguém, exatamente. Tá? Essa é a lógica coletiva aplicada a um bando de psicopatas, canalhas, vagabundos, bandidos, ladrões, entendeu? Não você quiser. Não é comigo. Não é comigo. Não, eu só. Exatamente, sabe? Então, quer dizer, não dá. Agora, eu espero que a CPI reaja à altura. E haverá de reagir. Né? Inclusive, a CPI vai votar um novo requerimento para o motoboy. Vamos ver quantas vezes ele vai receber habeas corpus do Cássio Nunes, né? Agora, é inacreditável. Por que o pedido do habeas corpus cai diretamente no camarada? Porque o pedido é feito ao tribunal. Então, há um sorteio ali para cair no ministro. Por que cai exatamente no ministro do Bozo? Detalhe, o advogado do motoboy, que coincidência, é o advogado do Fabrício Queiroz, cara. Coincidências do mundo jurídico, Zeca. Coincidências do mundo jurídico. Olha as coincidências do mundo jurídico. O advogado do motoboy foi advogado do Fabrício Queiroz e o pedido dele caiu na mão do Cássio Nunes, que foi indicado pelo Bolsonaro. O mundo jurídico, rapaz, com essas coincidências maravilhosas, né? Só não acontece coincidência a favor do pobre. Se eu entrar com qualquer coisa no STF hoje, vai demorar uns 10 anos para ser julgado, mais ou menos. Esses caras entram com alguma coisa no STF, em 24 horas eles têm... Recentemente, a ministra Rosa Weber deu uma sentença lá, que estava há décadas, o interessado já tinha morrido, o advogado pediu a palavra, falou que o cara já tinha morrido e desabafou, porque ela sentou em cima do processo, salvo engano, por mais de 10 anos, por 11, 12 anos. Processo, 11 anos. Agora, as outras coisas aí andam a toque de caixa. Toque de caixa é pouco, é enter, online. Outra coisa, Zeca. O tal de Zé Trovão, né? O cara que quer dar ordens no nosso direito de ir e vir. Eu fico abismado. O Brasil tem cada figura. De onde saem esses caras e o que coloca na cabeça desses caras que eles têm direito de, vou parar o Brasil. Vai coisa nenhuma. O tal de Zé Trovão, ele se intitula aí líder dos caminhoneiros, mas os caminhoneiros que eu conheço não estão nem aí para ele. E deturpando muito também a profissão de caminhoneiro. Meu pai foi caminhoneiro, meus tios caminhoneiros, os tios da minha mulher caminhoneiro, todo mundo gente séria.
Agora os caminhoneiros de hoje fica aí, esse troço esquisito. E eu tenho amigos caminhoneiros que são sérios. Mas esse Zé Trovão abriu o jogo e falou que a pauta principal do 7 de setembro é mesmo o afastamento dos 11 ministros do STF. Os caras deliram. É. E esse cara é investigado pela Polícia Federal, mas mesmo assim continua sendo recebido no Palácio do Planalto. Foi recebido agora no dia 11 de agosto, a última visitinha dele por lá. Eu estou muito irritado que deturparam a nossa principal data, Zeca. A data mais sagrada do Brasil, a data cívica, a data do 7 de setembro, a data que era para comemorar a independência. Aí usurparam essa data a tal ponto, que se eu postar qualquer coisa na internet em alusão ao 7 de setembro, vai dar uma conotação de que eu, Tony Vaz, estou apoiando esse governo aí, esse governo vagabundo. E não estou. Se eu for para a rua com a bandeira do meu país, no 7 de setembro, vai dar uma conotação de que eu estou com essa turma e não estou. Eles roubaram a nossa data. A data não é deles, a data não é do Bolsonaro, a data não é do Exército, e muito menos a data é desse Zé Trovão. É dele no sentido de que é de todos, mas não exclusivamente dele. Agora, eu espero que algum caminhoneiro esteja nos vendo agora. Que esse Zé Trovão é outro vendedor do viaduto do chá, sabe? De lote imobiliário no Pão de Açúcar. É um picareta. Sabe Deus que aspirações esse cara tem, entendeu? É só um picareta. É aquela história, Deus os cria e eles se unem. Ele vai se unir com quem? Qual a formação desse pessoal, qual a formação desse cidadão para falar em afastar 11 ministros do STF, acabar com o STF? Então, por que ele não aproveitou que estava lá dentro do palácio e não questionou o preço do combustível, que está quebrando as pernas dos caminhoneiros? Exatamente. A culpa é dos governadores. Dos governadores, é dos ministros do STF, é de todo mundo, menos do Bozo, né? Menos do Paulo Guedes. Que, aliás, o pessoal na Faria Lima lá colocou as figuras lá, Paulo Loser, né? Paulo Perdedor, né? Perdedor, eu vi. Uma esculhambação, tá certo, eu tenho que fazer isso mesmo. Então, vamos lá, o próximo passo. E o filhotinho, o pimpolho do senhor ministro lá? Você viu, rapaz? Jovem talento, aquele brilho, aquele novo Rui Barbosa. O Bolsonaro indicou o filho do ministro. Do Noronha, né? É do Noronha. Para o Conselho Nacional de Justiça. E esse rapaz, ele só conseguiu a carteira da Ordem dos Advogados do Brasil há menos de 2 anos, aí, no ano de 2019. Ou seja, vai ganhar R$37 mil por mês, é um cargo que deveria ser ocupado por quem tem notório saber jurídico, e um rapaz que passou no teste da Ordem há menos de 2 anos não tem esse notório saber jurídico. É um cargo que era para ser ocupado para quem tem a envergadura da vida nas costas. Exatamente. Porque você não pode pegar um garoto aí e decidir a vida de um homem ilibado como Zeca Martins, na altura dos seus 60 anos de idade. Aí você... 63 anos de idade. 62, vai. Pois é. Inclusive, muita coisa aqui no Brasil deveria ser revisto. Porque, por exemplo, para você iniciar uma carreira como juiz, você inicia na primeira instância através de concurso público. Isso. E não tem uma idade mínima. Professores meus da faculdade já questionaram isso, porque existem muitos juízes de 25 anos de idade. Eu conheço, por exemplo, juízes de 25 anos de idade, juízas de 25 anos de idade, filhos de amigos meus. Essas pessoas tiveram toda a condição de viver só por conta de estudos, né? São inteligentes? São. Estão aproveitando a oportunidade que os pais podem dar? Estão. Só que chega aos 25 anos de idade, passa num concurso para juiz, assume uma cadeira sem jamais ter pago uma conta de luz. Sem jamais ter comprado um pacote de macarrão para colocar na panela. Sem jamais ter pago a prestação do carro que usa, sem jamais ter pago 1 litro de gasolina do carro que usa. Aí você pega essa pessoa de 25 anos, se você perguntar para ela tecnicamente sobre Código Penal, Civil, Processo Penal, Constituição, vai saber responder. Tá. Mas vai tomar decisões erradas. Se perguntar sobre a vida, e essas pessoas, Tony, elas têm uma espécie de poder sobre a vida da gente.
Não. Eu te falei, eu tenho um processinho meu pequeno, que em teoria, mesmo eu tendo, aqui, Tribunal de Pequenas Causas, mas eu sei quem é o juiz, é molecão. Ele não entendeu nada do que eu estava falando. Não que ele não tenha entendido o texto, até porque eu faço o texto bem didático, bem explícito, bem cuidadoso, conciso. Mas ele botou um preço na minha honra. Como assim? Porque Agora, ele só baseou na fria, na gelada letra da lei. não, ele botou um preço na minha honra. Pois é, Como assim? pois é. Peraí, já que ele me deu ganho de causa, que fosse pelo valor peticionado, que no caso era ação de 20 salários mínimos, eu entrei com 10 salários mínimos como dano moral e 10 salários mínimos como dano material. Comprovei o dano material com documentos fartos. Ele não me deu ganho de causa nisso aí, ele me deu 0. Tá? A outra parte não comprovou nada. E na área do dano moral, ele me deu metade, menos da metade, inclusive. Pô, mas, ou seja, esse é o preço da minha honra? Eu valho isso para um moleque de 20 e poucos anos? Ele não tem ideia do que é isso, do que nós estamos falando. Não tem ideia. Eu tenho um finado amigo, meu querido doutor Antônio Paraguaçu Lopes, que ele tinha de profissão mais do que eu tenho de idade. Né? Já estava idoso, tal, um amante fervoroso do direito e tal. Ele era contra esse negócio de você pega um moleque e põe lá. Passa uns anos, uns 3, 5 anos como advogado, pegando. Não dizem que o advogado é o primeiro juiz de uma causa? Então, passa uns 3 anos, 5 anos como advogado, aí sim, você vai fazer o seu concurso para a magistratura. Porque aí você entrou em contato um pouco com a realidade. A realidade, ela nem sempre bate com os códigos jurídicos. A realidade é a realidade. Quem manda é a realidade. Não adianta, cara. Entendeu? Então, sei lá, eu agora boto esse moleque. Quer dizer, além de ser uma afronta à condição do brasileiro, que ganha em média um salário mínimo por mês, bota lá um moleque, um pimpolho de fraldas, ganhando 37 pau, para ir para o Conselho Nacional de Justiça. Cadê a tal da meritocracia? Não, e cadê o notório saber jurídico? Cadê um monte de experiência de vida? Os profissionais, os operadores de direito nos tribunais, é um direito feudal e vai passando de pai para filho. E essa questão da pessoa ingressar na magistratura com 25 anos de idade, por exemplo, eu conheço uma professora de direito, juíza, já experiente, já com seus 60 anos de idade, e ela me confessou que aos 25 anos ela tomou uma decisão errada e a parte prejudicada sofreu um infarto e morreu. Ela carrega essa culpa. Ela carrega. Ela falou, eu era muito jovem, fui na letra da lei e fui injusta. Foi só na letra da lei ali. Não, aqui diz isso, isso e isso, ferro e fogo. Mas faltou a envergadura da vida para compreender a circunstância que as coisas aconteciam. E isso é fazer o juízo. Porque a lei, ela dá ali um rumo, mas aí, senão você não precisaria de juiz. Você bastaria dizer, olha, você fez aquilo que a lei falou que não, ferro e fogo. Você precisa do juiz porque ele vai entender a circunstância. Ele vai entender a circunstância. Do contrário, você põe lá um computador com inteligência artificial, aplica-se a lei. E um abraço, né? Um abraço, né? Enfim, é uma pena. Acho que isso está errado. O pessoal aí, os operadores do direito, deveriam mexer com isso. Deveriam mudar mexer com isso. Eu recorri, nesse caso, meu processo, para a Câmara Recursal aqui de Piracicaba, que são juízes mais experientes. Tá? E fiz lá uma... Vamos ver o que acontece. Quando sair a solução daqui uns 3, 4 meses, eu conto aqui no canal o que aconteceu. Mas vamos lá. Vamos para o nosso Cultura Dica? Cultura Dica, Doutor Tony Vaz. Roda a vinheta. Roda a vinheta. Meu nobre editor, escritor, filósofo, físico, pensador, astrônomo, astrólogo, meu guru Zeca Martins. Astrólogo não, isso eu deixo pro Olavo de Carvalho. Meu guru Zeca Martins, qual a cultura dica, qual a dica cultural para quem nos segue e para quem não nos segue?
Quero apresentar a quem não conhece um escritorzaço brasileiro, escritorzaço, assim, que é o senhor Heitor Rosa. Deixa eu ver, tá dando reflexo. Está dando reflexo. Peraí que Aí, eu... Heitor Heitor. Rosa. Heitor Rosa, dá para ver daí? Não. Aí deu. Ótimo, aí. Histórias da Creuza. Histórias da Creuza. Esse aqui é um livro publicado, editora Kelps, que eu não conheço, com apoio da Prefeitura de Goiânia. Quem é esse autor? Doutor, eu digo doutor Heitor Rosa, porque ele é um gastroenterologista muito experiente, já foi presidente da Associação Nacional de Gastroenterologia, etc, etc. E eu tive a honra de fazer 2 livros para ele, que você vai encontrar os outros 2 no 2 site. livros pela editora Livro Novo, Livro Novo. que pertence ao nosso filósofo Zeca Martins. Enfim. Mas, enfim, o Heitor Rosa, esse livro Histórias da Creuza é sensacional. É uma série de crônicas divertidíssimas, cara, divertidíssimas, porque ele é um escritor de mão cheia. E os 2 que eu publiquei para ele, porque ele também é um pesquisador da história da medicina, além de médico, muito experiente, né? Ainda na ativa, lá em Goiânia. Ele passou um período na Europa. Ele fez, o primeiro que eu fiz para ele se chama Julgamento em Notre Dame. Esse escritor, ele se enfiou, ele ficou 1 ano e tanto lá na França e na Itália. Ele se enfiou naqueles arquivos medievais mesmo. Ele teve acesso a alguns arquivos de mosteiros, da Universidade de Paris e outras coisas, vendo textos do século XIII, do século XIV, sobre qual era a condição. Ele teve um insight assim, mulher podia ser médica naquela época? Não, não podia. Tá? E ele fez o primeiro julgamento em Notre Dame, é a história de uma mulher que virou médica, né? É uma ficção, mas tudo baseado em documentos reais, tá? E passou a pesquisar a chamada doença de Santo Antão, que hoje é erisipela. É um negócio... Tá. Eu já tive isso, cara, dói muito, tá? É uma infecção da pele que é uma coisa horrorosa. Bom... Geralmente na perna. Geralmente para mim foi na perna, mas dizem que dá no rosto também, não sei. Todas que eu vi até hoje são no pé e na canela por ali. Exatamente. Bom, e dói, viu? Dói muito. Mas enfim, mas é uma bobagem. Não? Bobagem no bom sentido. Hoje se cura com antibiótico e em poucos dias você tá legal. A pessoa não aguenta encostar o pé no chão. Não, eu não conseguia ficar de pé. Não consegue. Horroroso, é horroroso, mas tudo bem. Então, assim, não é que ela descobre que, imagine, no ano 1300 e alguma coisa, a ideia de micro-organismo nem se passava, né? Mas ela, no final das contas, mostra toda a luta dela para praticar medicina contra, né, a legislação, contra as normas da Universidade de Paris e não sei o quê. E no final ela deixa uma dúvida no ar de que poderia existir alguma coisa, né, que em determinadas condições porque ela percebe que essa doença dava mais em tais lugares, em tais outros, nas fazendas, enfim, livraço. E tem um outro que ele fez, que é Memórias de um cirurgião barbeiro. Sim, porque na Idade Média, o mesmo cara que cortava o teu cabelo era o cara que curava as tuas feridas, que era o cirurgião barbeiro. Arrancava o dente. Fazia tudo, né? E ele fez o combo interessante. O cara fazia um negócio impressionante, era um gênio. E esse livro, você vai encontrar esses 2 livros, né? Eles não estão na minha editora mais, mas eles estão na editora Almedina. Procura lá, editora almedina.com.br, você vai encontrar os livros do Heitor Rosa, esses 2 que eu fiz, que eu cedi os direitos para a Almedina. Tá? Enfim, então procura lá, que compre os livros, você não vai se arrepender da leitura. São muito bons. Tá bom? Tá dada a dica aí, doutor Tony. Perfeito. Dada a dica cultural, então, a gente vai para o X da Coanga. Tony Vaz, qual é o X da Coanga? O pato da Fiesp vai derrubar o Bozo? Porque ele já está na sala.
Eu gostei dessa história do Pato tá na sala. Eu te pergunto, vai derrubar? Eu acho que o Bozo vai cair por uma conjunção de fatores. E o Pato da Fiesp vai dar aquele empurrãozinho que faltava para ele na beira do abismo. Embora eu desconfie das intenções reais do senhor Paulo Scaff, presidente da Fiesp. Ele tem intenções eleitoreiras, ele vai querer ser governador, eu não sei que tramóia que esses caras estão aprontando por baixo do pano, a gente nunca sabe, né? Sabe? Mas enfim, por que eu desconfio? Por causa da conduta do cara. Sabe, agora saiu que o Arthur Lira fez um telefonema para o Paulo Scaff, ele vai atrasar a publicação do manifesto de 200 empresas. Por quê? Para depois de 7 de setembro? Por quê? Como a gente conversava em off aqui, é interesse eleitoreiro dele, ele quer ser governador, ele quer apoio do Planalto, ou ele quer moleza lá do BNDES? O que esse cara quer? Por quê? Por que postergar as coisas? Pois é, se estão pensando no Brasil, o que eu duvido muito, eles tinham que lançar logo o manifesto antes desse 7 de setembro, que aí já fazia o cara pensar duas vezes antes de qualquer bobagem. Se bem que o Bolsonaro não pensa, nem uma vez, nem duas, ele não pensa. E o interesse não é o Brasil, o interesse é o lucro, é aquilo que eu te falei. Você perguntou por que esse cara tão incompetente continua no governo. Eu falei, porque ele está incompetente para nós, mas está super competente para quem está ganhando trilhões. Trilhões com total facilidade. A hora que esse cara avacalha e começa a matar a galinha dos ovos de ouro, é a hora que ele cai. Você viu que o pessoal do agro já lançou uma nota aí, né? O agro também lançou. O agro entrou nessa bobagem. Não, vamos esperar passar o 7 de Sabe setembro. o que me deixa intrigado? Tudo bem, a gente sabe que se o agronegócio for bem, é bom para o país, etc. Mas o que me deixa intrigado, rapaz, é ver gente que não está conseguindo comprar um feijão. O argumento bolsonarista, o argumento quando a gente vai falar, esse cara está acabando com o país. Teve alguns aqui do meu relacionamento que me responderam. Não, você já viu o agronegócio, como é que está bombando? Eu falei, você está ganhando o que com isso? Ele está bombando, mas o feijão veio para sua mesa? O cara está com dificuldade de comprar o feijão e está vibrando com as exportações do agro. Em tese, o agro bombar deveria ser bom para todo mundo, mas não é bom para todo mundo. E o cara defende, rapaz, vibra, olha, o agro está bombando. O agro não está bombando por atitude do Bozo, não, que o Bozo só fica andando de moto. Ele não senta a bunda na cadeira de presidente para administrar o país. Não senta a bunda na cadeira. Acho que ele nem sabe onde é que fica a cadeira de presidente. Quem sabe onde é que fica essa cadeira? Alguém levar ele lá, presidente, é por aqui, naquela sala. Vulgariza tudo. Pelo amor de Deus. Uma baixaria. Baixaria do início ao fim. Não, e o que fez agora? Recebeu 2 emissários do Joe Biden. Putz, essa foi. E avacalhou tudo, criticou, falou praticamente que o Joe Biden roubou as eleições. Como que você fala para os assessores diretos do presidente da nação mais poderosa do mundo que o cara roubou as eleições? Sem provas. Sem provas. Mas se existe uma eleição que funciona, uma democracia, é a americana. O resto é arremedo. Não, a democracia americana, sem dúvida. E uma coisa que eu acho bacana nos americanos, não sou americanista não, tá? Fique claro isso. Eu tenho um monte de críticas aos Estados Unidos. Mas uma coisa que eu acho bacana no americano é porque tem uns negócios que vêm de baixo, vêm do povo. Sabe? Que a Constituição deles começa com We the people, nós o povo. Eu tive a oportunidade de estar muitas vezes nos Estados Unidos, até cheguei a estudar rapidamente lá, um curso de férias, essas coisas. Mas uma coisa que é legal de ver é, quando você fala no cinema, por que isso acontece? A resposta do americano é simples, né? That's the law. Porque isso é a lei, that's the law. Lei. Não tem o que discutir. Você não vê ministro os 9 do Supremo lá, americano, virando estrela de futebol, porque como eu falei outro dia aqui, a gente sabe a escalação do Supremo, mas não sabe a escalação da seleção, de futebol. Entendeu? É um absurdo. E aqui você fala a lei, não, o cara ri de você. Por quê? De novo, vou usar mais uma vez, insistir no meu bordão, no Brasil a lei é opcional. Prova disso que a gente vê todo dia. A conclusão dos assessores, quando chegou lá o Joe Biden perguntou, e aí, como é que foi a reunião lá no Brasil? E os caras falaram, foi nonsense. Reunião nonsense.
Eu não Ou sabia seja, disso. falaram, foi nonsense. Aí, explica aí pro pessoal aqueles filmes nonsense, que aqueles filmes... Ou seja, o cara é um aloprado. Praticamente falaram isso para Pro o Biden. Biden. Foi uma reunião nonsense. Ué, Não houve tratativas de Estado, não houve assuntos de Estado. Isso é muito alto para o Bolsonaro. O é muito. nível é muito alto. Não aconteceu a mesma coisa com a visita do Marcelo aqui, o presidente de Portugal? É, Que saiu todo mundo constrangido, porque ele ficou fazendo o tempo todo fazendo piada de sacanagem e com português ainda por e com cima, português. Você recebe o presidente de Portugal e comete essa deselegância. sabe? Enfim, Rapaz, é muita deselegância, é muita deselegância. Você recebe os outros na sua casa e faz piada com as pessoas. é aquele negócio, sabe, Tony, em casa de enforcado não se fala de corda, né? Rapaz, Agora, eu assistindo um Cruzeiro e Atlético pela televisão aqui, recebendo alguns amigos atleticanos. O Cruzeiro ganhou o jogo e ganhou o campeonato. Eu não vibrei porque eu estava recebendo. Eu estava recebendo, eu não fiquei apurrinhando, porque eu estou recebendo as pessoas na minha casa. Eu tenho que claro, ter respeito, entende? Isso no tempo que o Cruzeiro ganhava também, né? é. Diga-se de passagem. Mas o Cruzeiro parece que está começando a botar o nariz para fora d'água outra vez, né? Vamos ver. Então, Tomara, queira Deus, porque uma coisa eu falo sempre, gente, o futebol tudo bem, você não abre mão do time, o time vai para a segunda, vai para a terceira, você está com ele. Agora, com político não, meu amigo. não pode, não pode. Não haja com político assim como se fosse o seu clube do futebol, não. Não, não, que Entendeu? aí, O clube do exatamente, quem leva o futebol, gol, eu me permito a isso porque é uma fantasia, é uma brincadeira e não influencia na comida que você põe na mesa. Mas claro. político não. Não abraça político não, porque a bandidagem nesse governo já está mais do que comprovada e só não vê quem não quer. Valeu, meu amigo! É isso aí, meu caro. Nós não Ficamos aqui por pedimos hoje hoje. aquele tradicional like, mas a galera já sabe. Dá o joinha aí. Aqueles negócios que tem embaixo, todo esse monte de sacanagem que tem aí, inscrever-se lá. Esses botões aí, essas Sininho, mãozinhas, sininho. isso. Pronto. Aliás, Manda o bala nesse negócio O tudo aí. Google podia reunir tudo isso num botão só, ficava mais fácil, né? Mas tudo Clique, pronto, acabou. acabou. Pronto. Sorria, e a inteligência artificial já transforma Já, clique, tá já. Entendeu? tudo. Aliás, tem muita gente por aí que está precisando é de ter inteligência artificial, porque a natural não está aparecendo. Boa. 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 É isso aí, Tony. Um abraço. Tchau. Tchau.